Primeiro, eu agradeço a confiança da Grande Loja Unido do Paraná de me dar essa tarefa de falar um pouquinho. Eu sou um profissional de comunicação, eu trabalho com marketing, e o meu foco é o digital, né? Então, eu trabalho muito com redes sociais, muito com portais. Então, eu acabo vivendo muito intensamente esse universo digital. Eu vivi na pele, desde que eu comecei a trabalhar lá em 1999, todas as evoluções dentro da minha área, né, do meu ofício. Então, muito do que eu trouxe aqui são algumas opiniões, mas também algumas coisas da minha própria vivência, né. Então, quando a gente começa a falar na evolução dos meios de comunicação, né, o tema é os meios de comunicação, os novos meios de comunicação e a maçonaria. Eu tirei uma fotografia, né, do que tínhamos em torno aí de 100 anos para trás e o que temos hoje, né? Fui buscar alguns dados e eu acabei compilando de forma resumida, gostaria de apresentar para vocês. Pode passar, meu irmão? Então, nós temos aí, né, duas imagens bem simbólicas, né, um rádio super antigo e um smartphone, né? Pode passar, mano? Então, o que tínhamos ali, né, de 100 anos para trás, né? Nós tínhamos, primeiro que, vocês vão perceber, quando a gente fazer alguma comparação, que, na verdade, veículos e meios de comunicação, eles não foram criados novos, e sim foram ressignificados, né? Então, nós tínhamos lá atrás, né, o jornal, o telégrafo, o cinema lá no final em meados de 1889 surgiu, o rádio e a televisão, né? A televisão surgiu ali em 1923, mas na verdade ela começou a começou a ser produzida em série lá em meados de 1945, né? Como começou a ser fabricado, começou a se popularizar. E quais eram as características, né? Então, ali eu pesquisei sobre o surgimento do jornal, lá no Império Romano, em 59 a.C., já existia lá um jornal que nada mais era do que uma placa colocada em meios públicos para avisar as pessoas daquela região sobre alguma decisão do imperador, alguma coisa nesse sentido, né? E o que tinha até esse momento, né? Quando a gente fala em comunicação em 100 anos atrás, que vocês vão ver a comparação e a evolução que houve, né, quando a gente vê hoje, por exemplo, os nossos meios de comunicação, né? Primeiro que tudo era muito caro, e tudo era muito inovador, e tudo estava começando, então requeria altos investimentos para você poder, toda essa parte de pesquisa e desenvolvimento ao longo da história. E é claro que alto investimento significa que não é para todo mundo, era para poucos. Primeiro, porque tínhamos lá a questão do analfabetismo, a questão do acesso, a questão da geografia, geralmente as tecnologias de comunicação começavam nos grandes centros, então era, na verdade, muito restrito, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, só para eu conseguir acompanhar o meu slide, né? Então, demorou muito tempo para esses meios de comunicação, como jornal, cinema, TV, né? O cinema, ele foi muito utilizado para transmissão até de notícias, né? Então, isso demorou muito tempo até chegar à grande massa, né? E, por conta disso, geralmente, os principais meios de comunicação, eles estavam na mão dos poderosos. Então, as grandes instituições, como governos, estados, religiões, ou até grandes empresas. Então, é claro que, naturalmente, nós tínhamos aí poucos veículos de comunicação falando para muita gente, né? Ou, pelo menos, para quem tinha o acesso a essas comunicações. Porém, as vozes eram poucas, né? Então, o que eu pintei ali em amarelo tinham poucos veículos, né? E acabavam tendo um grande poder. Porque quem tem a comunicação na mão acaba tendo poder, né? A comunicação geralmente era de uma via só, então era aquele veículo, aquele canal, aquela empresa ou aquele estado que falava para todo mundo. Era tido como informações, né, com alto nível de credibilidade, então a sua credibilidade não era questionada, porque é o grande jornal X, o grande veículo Y que está falando, então considera-se aquilo como verdade, né? Então, era mais ou menos como nós tínhamos a comunicação aí, até meados de 1950 para trás, nós tínhamos poucas ofertas. Pode passar, meu irmão?
que acontece hoje, né? Na verdade, não tivemos uma grande oferta de incremento de veículos de comunicação ou de meios, né? O jornal nós ainda temos, só que agora nós temos o jornal online, né? Até a gente viu vários veículos impressos aí cancelando, né? Deixando de produzir as suas revistas físicas e migraram para a internet, né? O cinema hoje, por exemplo, né? O próprio Netflix está produzindo filmes e indo direto para a tela das pessoas, né? E essa tela não é nem a televisão, é o próprio celular, né? A rádio hoje é on demand, então o volume de rádio, se eu puder escutar uma rádio coreana, é muito fácil, existem aplicativos hoje que fazem isso. A própria televisão, né? Eu fiz aqui uma brincadeira, né? Tem ainda TV, né? Porque os mais novos não estão nem ligados mais em televisão, principalmente televisão aberta, aquela que você senta, tem que esperar o teu programa chegar, então isso acaba não fazendo sentido para os mais novos, né? E tudo isso, claro, né, pelo avanço da internet e da tecnologia, então acesso muito mais fácil à tecnologia e a conectividade que aumentou, a velocidade, etc., a gente se tornou, a inovação dentro dos meios de comunicação foi muito grande. E hoje nós temos alguns detalhes a mais do que nós não tínhamos há 100 anos atrás, por exemplo, e eu já vou falar lá no final, e hoje a comunicação é de mão dupla, né? Então, algumas das características, né? O baixo custo para os veículos. Então, hoje, tecnicamente, estruturalmente, você montar um portal de notícias hoje relativamente barato, né? Para você colocar um site de notícias hoje no ar, claro, você vai ter custo com jornalista e etc., mas ainda assim é infinitamente mais baixo do que, por exemplo, você montar uma gráfica, né? Então, isso acaba colocando em pé de igualdade muitos veículos já tradicionais versus veículos aí que têm surgido há pouco tempo, né? O acesso à informação se tornou barato, né? Então, se popularizou, claro que nós temos aí, é interessante, né? Você vender informação, então é um produto, informação é produto, né? Então, por isso ela acabou se popularizando. Não tem mais, a gente já venceu muito dos limites geográficos, né? Ainda tem, principalmente num país como o Brasil, até o lançamento do nosso último satélite, ele vinha e vem, né, para resolver o acesso à internet em algumas áreas mais remotas do nosso país. Então, mas praticamente hoje a gente está conectividade e as pessoas têm acesso à informação no mundo inteiro. Canais especializados, então hoje você chega numa banca de jornal, por exemplo, você quer uma revista que fala sobre borboleta, você vai ter 50 revistas que falam sobre borboleta, 40 revistas que falam sobre o assunto X, sobre o assunto Y, maçonaria, etc. Então, uma das características, né, de hoje, dos meios de comunicação de hoje, se tornou a guerra pela audiência, né? Então, hoje, como existem muitas empresas e precisam pagar suas contas, a informação acabou sendo um produto e é um produto que ele precisa ser vendido, precisa ser comercializado. Mas hoje nós temos o on demand, né? Ou seja, eu assisto o que eu quero, quando eu quero, como eu quero e aonde eu quero, né? A comunicação em duas vias. Então hoje o poder está na mão das pessoas, né? Então nós temos aí veículos de comunicação, aqueles poucos veículos de 100 anos atrás que detinham o monopólio da informação, hoje você posta alguma coisa na internet, já existe uma série de pessoas aí que estão opinando e que estão produzindo, etc. A gente vê celebridades sendo criadas do dia para a noite porque criaram um bom canal de conteúdo na internet, alguma coisa nesse sentido, né? Então pode passar, meu irmão. A gente fez agora uma breve comparação aí, né? E o que a gente atribui a esse salto, né? Como que a gente saiu num cenário lá de 100 anos atrás para como nós estamos vivendo hoje, né? Eu, por exemplo, estou transmitindo isso para o YouTube do meu celular, né? Então, eu estou aqui com o meu celular, com uma conexão com a internet e estou falando aí para várias pessoas, né? E as coisas que eu atribuo a isso é a própria evolução da sociedade, né? Em todas as áreas do conhecimento. A medicina evoluiu, a tecnologia bélica, por exemplo, evoluiu, a aviação evoluiu, né? A alimentação evoluiu, então, naturalmente, a comunicação também evolui. A evolução do próprio capitalismo, né? Como eu disse anteriormente, a informação é produto, né? Precisa ser vendida, precisa ser comercializada, né? E nós temos hoje uma sociedade maior, mais, abre aspas, preparada, né? E mais interessada em se comunicar, em se conectar, né? Então, creio que tudo isso é um ciclo, se retroalimenta, né?
tanto a evolução tecnológica de um lado, quanto a necessidade das pessoas de estarem mais conectadas e conversando mais e se comunicando melhor. Pode passar, meu irmão? Então, hoje a gente vive na era da inovação, da transformação digital e da comunicação instantânea, né? Até faço um exemplo. Tempos atrás teve uma grande chuva de granizo aqui em Curitiba. Quando estavam os primeiros pingos na minha casa, eu já estava recebendo vídeos no WhatsApp sobre a região metropolitana que estava sendo afetada pela chuva, né? Já tinha fotos de granizo pela rua. Então, e estava começando a chover aqui na minha casa. Então, hoje, nós temos a informação muito rápida. Isso, claro, tem seus prós e contras, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo como pandemia, onde a informação ela precisa ser clara e objetiva para todas as pessoas, porque a gente está falando de vidas humanas, a gente, às vezes, acaba enroscando em desinformação e isso acaba maximizando todos os problemas que a irmã Marta ali nos esclareceu. Eu trouxe aqui alguns números só para que todo mundo dê uma olhada como é que está hoje esse cenário da comunicação. Pode passar, meu irmão? Então, essa estatística, ela varia de fonte para fonte, até porque tem algumas fontes que consideram o tempo que o brasileiro passa, o usuário passa na internet, outros em redes sociais, mas ainda assim, né, o brasileiro é o segundo no ranking mundial em tempo conectado em redes sociais, né, a gente só perde para as Filipinas, e a gente passa em média aí 3 horas e meia conectados em redes sociais todos os dias, né? 3 horas e meia do teu dia, você está ali com a carinha numa rede social, captando informação, né? Pode passar, meu irmão? O Twitter possui 335 milhões de usuários no mundo e 46%, segundo os dados estatísticos, usam a rede social diariamente, né? E são 456 mil tweets, ou seja, mensagens postadas por minuto, né? Então, a média de seguidores por usuário é de 707. Por exemplo, né? Existem canais de notícia que tem muitos usuários, existem pessoas que têm poucos seguidores, mas ainda assim a média de 707. Uma pessoa simplesmente fala para, em média, 707 pessoas, né? E já inúmeros jornalistas falaram que a sua fonte de informação é o próprio Twitter. Então, vocês imaginam a força de uma rede social como essa, e ela nem é a principal rede social, né? Então, o tempo que a gente fica conectado nas redes sociais, o número de usuários. Pode passar, meu irmão? Eu fico ainda admirado com alguns números, mesmo trabalhando na área, né? Então, o Facebook conta com 2,2 bilhões de usuários no mundo inteiro, né? Só no Brasil aí a gente tem 130 milhões de contas, né? Mais de 60% da população possui um perfil nessa rede. Eu até aconselho, tem um documentário que fala sobre redes sociais ali no Netflix, eu esqueci agora o nome, mas é só pesquisar no documentário sobre redes sociais no Netflix, vocês vão ver um material muito, muito bacana que foi feito, né? Pode passar, meu irmão? O canal Jovem Pan, né, eu peguei a Jovem Pan porque é um veículo de comunicação que ele vem daquele histórico recente de veículos tradicionais, né? E que soube se posicionar e criar os seus canais na internet, que acabou evoluindo, né? Então, essa Jovem Pan News, por exemplo, tem 2,8 milhões de inscritos no canal deles, né? E os vídeos dessa rádio, né? E eles foram para a internet, 888 milhões de visualizações, né? Então você imagina a responsabilidade desse tipo de veículo de comunicação quando vai passar uma informação a respeito de cuidados com o coronavírus, por exemplo, né? Eu só peguei a Jovem Pan, mas a CNN também está lá, tem inúmeros veículos aí que vieram da mídia tradicional, né? Um canal de TV, uma rádio, e acabaram se consolidando também na internet como um grande veículo de comunicação. Pode passar, meu irmão? E agora, né, diante desses que eu falei aí, o Twitter, relativamente novo aí, né, mas o WhatsApp, né, 56% dos brasileiros usam o WhatsApp,
são trocados mais de 55 bilhões de mensagens todos os dias, 4 bilhões e meio de fotos e 1 bilhão de vídeos todos os dias. Nós estamos constantemente bombardeados de informação. E quando eu falo informação, é tudo. Desde notícia, desde fake news, desde da besteira do amigo, mas é muita informação circulando nos dispositivos das pessoas, né? É realmente assustador. Pode passar, meu irmão? Então, o impacto da transformação digital, né, dessa tecnologia e das redes sociais, mudou a forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente pede comida, que a gente compra, como a gente assiste filme, como a gente se informa, como a gente se diverte e, principalmente, pode passar aí, meu irmão, como a gente faz maçonaria, né, pessoal? Então, é inegável aí que a maçonaria também sofre esse impacto em relação a toda essa evolução. Pode passar? Essa evolução, ela impacta na sociedade, mas a sociedade também impacta nessa evolução tecnológica. E aí é um mecanismo que se retroalimenta. E eu já vou explicar um pouquinho como que isso acontece. Pode falar? Desculpa, pode passar, meu irmão? E não tem como a gente falar, né, da maçonaria, os novos meios de comunicação, sem antes a gente falar sobre os novos maçons aí. Quem daqui a 10 anos vai estar entrando na maçonaria? Quem está entrando na maçonaria hoje? Quais são as suas idades? Como é que está esse pessoal? Quais são as suas expectativas? O que eles acham do mundo? Será que o maçom de hoje é o mesmo maçom de 30 anos atrás? Então eu trouxe aqui algumas informações que eu acho que é legal a gente colocar aí na mesa para fazer algumas reflexões. Pode passar? Então aqui a gente vê um pouco das gerações, né, e do impacto de toda essa inovação que a gente está vivendo em relação a ela. Nós estamos em algumas gerações, elas têm aí os seus nomes, né? Eu, por exemplo, sou da geração Y, né, nasci em 81, e da minha geração para trás a evolução tecnológica, a evolução da comunicação, a evolução, ela impactou na sociedade. Por quê? Porque da minha geração para trás, a gente teve que se adaptar a um novo formato de se comunicar. Nós tivemos aí que aprender como se faz, aprender como se conecta na internet. Por exemplo, meu pai é analista de sistemas, trabalha com programação a vida inteira, começou trabalhando lá com uma linguagem de programação chamada COBOL, e hoje ele tem uma imensa dificuldade em entender como é que funciona ali a questão da programação, dos sites, etc. Então, ele teve que aprender a navegar na internet, né? Por outro lado, por favor, pode passar, meu irmão? Nós temos aí uma geração que, a partir da Z, ali em meados de 90, eles já nasceram prontos, eles já vieram com conhecimento. Então, muito provavelmente, essas pessoas, elas vão... essa sociedade jovem vai impactar na evolução tecnológica. Isso por algumas coisas bem interessantes, assim. Por exemplo, hoje, para minha filha, é impensável ela mandar uma carta. Ela não sabe como mandar uma carta pelo correio. Então, ela vai exigir de que serviços, de que meios de comunicação, de que o próprio governo, de que próprias entidades públicas e privadas se evoluam tecnologicamente, porque ela tem essa expectativa. A minha filha não faz sentido ter que esperar até 10 horas da noite para assistir aquele programa favorito. Ela simplesmente vai ali no seu dispositivo móvel e a hora que ela quiser, ela tem aquela informação. Então, assim como a tecnologia evoluiu muitas coisas na sociedade, a própria sociedade vai demandar cada vez mais inovação para as empresas, para os governos, ou seja, lá para quem for. Pode passar, meu irmão? E tem aí uma geração jovem aí, né? A gente está falando de pessoas de 30 anos para menos, que né, uma brincadeira, essa tal de geração Z, né? Eles estão sendo iniciados em nossas lojas, eles já estão no mercado de trabalho, e eles têm são inúmeros estudos, claro, né? Eu pincei algumas coisas que nós temos aqui, mas para a gente entender um pouco do perfil desse público. Pode passar para o próximo slide, meu? Aqui eu não trouxe uma fonte em específico, porque eu pincei inúmeros dados de várias fontes de informação a respeito do perfil das gerações, né? E a geração Z, ela realmente se destaca porque tem, pelo que eu vou
contar agora para vocês, né? Então, eles são altamente conectados, né? Então, estão sempre ali com o seu dispositivo móvel, com o seu computador, sempre conectado, sempre falando com alguém, sempre falando com um amigo. Tem pouca paciência, então é o tipo de... isso é um perfil, né, que foi visto em várias fontes, assim. Tem pouca paciência, então, muitas vezes, sentar numa cadeira de escola 3 horas assistindo uma aula de matemática, talvez não faça muito sentido para a cabecinha deles, né? A gente chama de consumidores snack, né? Então, há 30, 40 anos atrás, a gente comprava um LP, sentávamos na nossa casa e curtíamos aquele disco de vinil, escutando todas as músicas e etc. Então, era quase que um ritual, né? Hoje, você vai ali no seu YouTube, seu Spotify, ou seja lá onde for, escuta aquela música do momento e daqui 15 minutos você já não lembra mais, porque tem outras milhões de músicas para você escutar. E já não existe mais um grande ritual, ou você se apegar muito a um disco, ou a música, ou etc. Então a gente chama que é um consumo de snack, né? Tudo tem que ser on demand, ou seja, então a gente já não espera mais às 9 horas da noite para escutar o Boa Noite do William Bonner. Eu quero assistir o jornal, seja audiovisual, seja um jornal em texto, num portal de notícia, a hora que eu quiser. Sem projetos a longo prazo, então é uma característica desse pessoal. Provavelmente é o pessoal que daqui para frente vai comprar cada vez menos imóveis, né, por exemplo, mas vão viajar muito mais, né? Sustentáveis, empoderados e tolerantes. Então, eu sempre falei, né, eu acredito muito na geração que está vindo aí, né, em relação à tolerância, à igualdade, né? Eu acho que eles estão vindo já com um espírito muito mais de empatia do que as gerações anteriores, né? Tendem a ser empreendedores, querem deixar sua marca no mundo, então não vão fazer só por dinheiro, né? Desprezam burocracia, processos, empresas obsoletas. Então, como eu disse, né? Se hoje eu posso, com 2 cliques, pedir comida, por que numa repartição pública eu tenho que preencher 2 vias de um formulário impresso, carimbar? Então, cara, não faz sentido coisas obsoletas para ele. Né? Então, 500 canais de TV para quê, né? Não faz muito sentido para eles, sendo que eles têm o que querem na hora que querem. E projetam as expectativas sobre o mundo de acordo com a expectativa digital. É exatamente isso que a gente falou. Então, a gente acaba lidando com pessoas que transferem a expectativa inclusive de instituições como a maçonaria, de acordo com aquilo que eles estão vivendo, né? Eu recebo um PDF com conteúdo da matéria da escola quando foi iniciado na maçonaria. Será que aquele impresso que está ali, que precisa escrever, etc., como é que lidam com isso, né? Por favor, pode passar, meu irmão. Então, diante desse cenário, né, não seria desafiador alinhar as expectativas, né, para captação de novos maçons, manutenção de maçons em loja. Pode passar, mano? Mas nem tudo são flores, né? E principalmente nesse ano, né? Pode passar, mano. Toda essa evolução tecnológica que a gente tá vendo, tudo isso de bom que a tecnologia nos trouxe, ela também existe aí um pesar muito grande, né? A gente também está vivendo a era das bolhas, né? Ou seja, de você estar ali dentro de um grupo social que fala sobre aquele assunto, e aí você fica preso nele, né? Não te dá a oportunidade de você ver coisas novas, e aí tem um grande problema nas redes sociais, que quanto mais você vê um determinado assunto, mais a rede social vai te entregar conteúdos relacionados àquele. Então isso muitas vezes acaba tirando o ineditismo, né, de você poder ter acesso a informações que eventualmente você nem sabia que existiam. Então a gente está vivendo cada vez mais em bolhas de informação e de comunicação. Isso acaba nos polarizando. Então hoje se politizou tudo. É a vacina da China, é a vacina da Rússia, e no momento de pandemia, onde a gente precisa de informações claras, objetivas sobre o que fazer, como agir, isso acaba atrapalhando, né? Pode usar máscara? Não pode? Não, mas a máscara faz mal porque você respira o gás carbônico. E daí? Usamos, não usamos, né? Está fechado ou está aberto? O que acontece? É uma grande desinformação, e isso acaba... A gente está vendo muita intolerância, né? Então, essas paixões sendo afloradas aí
seja do espectro político, do espectro religioso, de crença social, naquilo que eu acredito, na minha visão de mundo. Então, a gente tem lidado com muitos exemplos de intolerância aí, desonestidade intelectual. Então, é onde a desonestidade ela acaba prosperando, né? A gente já viu aí maçonarias online, que você paga um boleto, e, enfim, a gente sofre também com isso. Falsos especialistas, então hoje você acha especialista para qualquer coisa, né? A internet ela deu voz para todo mundo, né? Então, e isso eu acredito que é democrático, mas precisamos sempre nos cuidar e ponderar, né? E não ficar só engolindo conteúdo sem critério algum, né? A gente passa a relativizar, então a gente vê muita relativização de coisas simples num cenário de pandemia, principalmente. Então, porque se questiona uma vacina, por exemplo, hoje, sendo que desde que a gente nasceu a gente está tomando vacina, né? Se politizou uma vacina e agora está dizendo que vacina é boa ou não, então a vacina da gripe do ano que vem, talvez você não deva tomar, né? Algumas vacinas de crianças, como de doenças que até foram erradicadas, como é que isso acontece? Então, olha o tipo de problema que a gente tem, né? E, claro, paixões e vícios sendo alimentados e inflamados. E, nesse momento, né, de pandemia, a gente está vendo isso acontecer de quilos, né, na internet. Pode passar, meu irmão. Né, e aqui um exemplo, né, de como esse grande acesso a muita informação, né, peguei aqui 3 exemplos de que até nós, como maçons, né, somos atacados aqui de vídeos falando. Hoje, você pesquisar sobre maçonaria, pacto com o diabo, você vê muita informação, tem muita conteúdo falando sobre isso, sobre qualquer coisa que você pesquisar hoje, né? Porém, a gente vive uma guerra de narrativas hoje, né? E a gente sofre com essa desinformação, né? Nós maçons, né? A maçonaria sofre com isso, mas não é só a maçonaria, né? Setores da sociedade como política e tal também acabam sofrendo com esse tipo de mau uso das liberdades, né? Pode passar, meu irmão. Então, até esse momento, né, o que eu trouxe para vocês aí, pode passar, meu irmão. Os nossos ingredientes aí de reflexões, de um debate, né, são, né? Primeiro, nós somos uma instituição secular, né, com princípios e valores e ritos muito sólidos, né, ao longo de todo o tempo da maçonaria, né? Temos muitas tradições e temos aí grandes desafios de captar, reter membros, né? Então, a nossa instituição, essa tradição da nossa instituição, né? Por outro lado, a gente tem uma evolução dos meios de comunicação, de toda a tecnologia, mas dos meios de comunicação de uma forma, de uma velocidade inacreditável. Então, ontem mesmo, né, surgiu aí o famoso Snapchat, e aí quando você vai ver o Snapchat bate recordes de visualização de usuários por dia e tal. Eu mal sei pronunciar ainda essa nova ferramenta, e aí já tem milhões de usuários compartilhando, né? Por outro lado, nós temos aí uma geração com expectativas, né? Uma expectativa de mundo cada vez maior, estão com o controle remoto nas mãos, né? Então, são protagonistas, produzem conteúdo, né? Essa geração Z, a qual eu havia mencionado anteriormente. E, por outro lado, né, a parte negativa de tudo isso, que é a desinformação, mentira sendo disseminada sobre todo o espectro, sobre a pandemia, sobre a vacina, sobre política, sobre religião, sobre o presidente, sobre o prefeito, sobre o padre, sobre o Papa, né? Inclusive até a irmã, eu já vi muita gente relativizando os próprios, até anotei aqui, né, quando ela começou a falar sobre as declarações dos direitos humanos, muita gente, inclusive, até relativizando isso, criticando se aquilo ali é coisa de sei lá quem, de comunista, etc. Poxa vida, né? Quando a gente lê aquilo ali, na verdade não tem nada a ser relativizado, ou pelo menos não deveria, né? Pode passar, mano. E nós, né? O que nós, maçons, podemos fazer diante desse cenário, né? Comecei a pensar e, como eu disse, boa parte dessa minha apresentação, ela são opiniões, né? Algumas reflexões, opiniões, algumas constatações aí que eu trouxe para vocês. E aqui, quando eu comecei a pensar sobre o que nós maçons podemos fazer diante desse cenário todo, eu encontrei nos próprios princípios maçônicos, eu nem precisava ter ido muito longe, e confesso que eu nem fui. Dentro de casa a gente acabou encontrando. Pode passar, mano.
né? A gente aprende a combater as paixões e vícios, né? Então, principalmente hoje, onde as sensibilidades estão muito afloradas, os grandes excessos, né? Essas opiniões apaixonadas, seja do que espectro for, seja a respeito da política, ou seja lá do que for. Então, eu creio que nós, como maçons, a gente deve ser muito, muito vigilante, né? Cabe ao maçom, né? Eu escrevi aqui, ser a voz moderadora de discussões, né? Sempre quando a gente se depara aí com esse tipo de opiniões inflamadas a respeito dos inúmeros lados aí que hoje se a gente pode ver nas redes sociais, a gente sempre ter um discurso moderador. Assim, opa, calma, não é tão para cima, amigão, mas também não é tão para baixo, não é tão para esquerda, não é tão para direita, não é tão lá, não é tão cá. A gente tentar aí, à medida do possível, ser esse ponto de trazer para o outro lado, apresentar o equilíbrio, né? Exercitar a nossa liberdade intelectual, porque nós estamos completamente contaminados com tudo aquilo que eu falei ali, né? A gente é bombardeado de fake news, a gente é bombardeado por narrativas. Eu descobri no meu trabalho que é possível a gente contar mentiras falando verdades. Uma guerra de narrativas muito grande. Então, a gente deve sempre exercitar a nossa liberdade intelectual, buscando informação em várias fontes, principalmente daquelas que agridem a nossa zona de conforto, né? Então, poxa, eu não gosto lá de tal coisa. Então, vamos ver matérias, de repente, com esse viés, essa visão de mundo, vamos exercitar essa compreensão, creio que são exercícios bem interessantes a se fazer. Pode passar, meu irmão? Defender a liberdade absoluta de consciência também, a gente aprende isso, né, na nossa escola maçônica. Então, exercitar essa tolerância, expressar o respeito ao argumento dos outros, né, principalmente em manifestações públicas, como opiniões em rede social, por exemplo. Então, realmente a gente poder, como a irmã Marta falou, ela citou Voltaire. Então, assim, eu não concordo nada com o que você está falando, mas eu vou morrer defendendo o teu direito de dizer, né? Isso é muito bacana, essa frase, mas eu acho que a gente viver essa frase é um exercício. E não é fácil a gente viver isso, né? Então, a gente exercitar essa ponderação, né? Expressar essa tolerância. Bom, você discorda de mim, ok, então, mas eu tenho aqui meus pontos, que bacana que você tem os teus, né? Defender a opinião das pessoas, inclusive aquelas com pensamento diferente, e aqui é Voltaire puro, né? Então, a gente poder realmente ter esse exercício de tolerância e dar liberdade para as pessoas, não cercear os argumentos que o seu semelhante tem a dar, né? Eu acho que, uma vez eu vi alguém falando que eu acho que todo tipo de debate, sabe, independente do tema, ele é muito bacana, ele deveria ser visto como um grande piquenique, né? Onde o seu argumento é aquele prato que você traz, né? Então, a gente prova todos os pratos ali daquele piquenique. Eventualmente, se a gente não gostar de um, não tem problema nenhum, mas pelo menos a gente já experimentou várias fontes, né, de informação. Então, eu achei muito bacana esse exemplo. Pode passar, meu irmão? Ser um eterno buscador da verdade, eu acho que em tempos de pandemia, gente, a gente precisa disso, sabe? Como eu disse, essa guerra de desinformação, a gente como cidadãos, né, preocupados com a nossa família, com a nossa saúde, eu tomo vacina ou não tomo vacina, eu uso máscara, não uso máscara, eu passo álcool em gel, lavo com sabonete, aquele médico que está ali falando naquela rede social, ele tem credibilidade ou não, eu tomo lá o remédio X ou Y para combater, o que a gente faz? Então, num período de crise que o mundo passa, a gente percebe que muitos dos problemas são potencializados pela falta de informação, pela má informação ou pela desinformação, né? Então, como nós que aprendemos a ser buscadores da verdade, né? Então, a gente deve combater a disseminação de mentiras, fake news, né? Principalmente nas redes sociais. Quando se depara com essas publicações, né? Buscar informação, então tentar sempre trazer as boas fontes, e na fonte buscar informação, caso queira expressar alguma opinião, né? Evitar compartilhar ou propagar informações com credibilidade questionável. Então, isso hoje é muito comum, né? O portal Peteca News lá postou que fulano de tal fez alguma coisa e o pessoal indiscriminadamente sai
compartilhando e aquilo se torna verdade, e se tornando verdade, as pessoas tomam ações com base naquilo, e no momento que a gente está vivendo, a gente não precisa disso, né? Pode passar, meu irmão, acho que a gente está indo já para o final. E ser bons, né? E ter bons costumes, né? E aqui eu trouxe uma reflexão, eu participo de muitos grupos de maçonaria, não só pelo WhatsApp, mas também nas redes sociais, né? Então, acho que a gente, como maçom, a gente deve ser muito... cuidar muito com o que a gente fala, sabe? Quem não nos conhece, muitas vezes vê um maçom falando, ele acha que a gente está falando em nome da grande maçonaria universal, né? Então, a gente tem que ser muito vigilante com coisas que a gente acaba postando e como a gente responde. A nossa instituição, ela desperta realmente muita curiosidade. Eu cansei de ver em grupos da rede social, por exemplo, né, perguntando assim, poxa, eu posso ser maçom? E eu vi respostas extremamente mal educadas de irmãos dizendo, se você nunca foi convidado é porque você não merece. Meu Deus do céu, por favor, né? Então, essa vigilância constante, né? A gente tem que entender que lá fora tem muita gente curiosa, muita gente buscando informação, que a gente deve acolher essas pessoas da melhor forma possível, explicar da melhor forma possível. Então, essa vigilância constante, a gente é responsabilidade, nós somos livres para falar, mas escravos das consequências do que a gente fala, né? Então, creio que esse cuidado, né, ter esses bons costumes aí, entendendo que, principalmente em canais maçônicos, como é os grupos que eu faço parte, né, a gente precisa ter essa grande responsabilidade, né. Pronto, meu irmão, creio que era o último slide, não me lembro se tinha mais um. E buscar o aperfeiçoamento constante, né, nós como maçons, e ainda que sejamos uma instituição tradicional, não dá para a gente negar tudo isso que está acontecendo na nossa frente, tudo isso que está acontecendo nas nossas casas, tudo isso que acontece quando a gente abre a nossa rede social e a gente vê, ou quando a gente vai na rua. Então, a gente não pode negar que isso está acontecendo. A gente precisa, sim, pensar em inovação dentro das lojas maçônicas, nos nossos processos. É claro que aqui a ideia jamais é ferir o nosso princípio, os nossos ritos, nem nada disso. Porém, a gente sempre tem que pensar nas evoluções aí que a gente pode ter, né? Descobrir novos formatos de transmissão de conhecimento, por exemplo, principalmente num período como agora, né? A gente aí está com sessões virtuais desde março, meados de março aí, né? Então, você poder dar um abraço nos irmãos, né? É uma pena, mas infelizmente, como é que essa transmissão de conhecimento está se dando, né? Como é que a gente está conversando? A gente tem sucesso nas nossas reuniões virtuais? O que é possível fazer para melhorar sempre, né? E ter esse espírito de inovação, né? Para ter essa harmonia entre a expectativa dos novos maçons, desses novos maçons, de quem está vindo aí e quem vai nos suceder daqui a pouco. A gente vai ser aqueles velhinhos lá, né? E aí vão vir pessoas com pensamentos oxigenados. A gente tem que estar sempre exercitando aí para que tudo isso se harmonize, né? Jamais ferindo os nossos princípios, os nossos valores, mas pensando sempre na evolução da nossa instituição, né? Creio que esse era, de fato, o último slide, meu irmão. Agradeço a todos aí que participaram, né? Que puderam nos ouvir, e estou à disposição aí para perguntas.